Antes mesmo da criação deste vasto mundo, nos confins do tempo e do espaço, um evento transcendental ocorreu, revelando-se um mistério que vai além das palavras escritas. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, somos informados de que algo grandioso estava em formação antes mesmo da fundação do mundo. No entanto, esse mistério permaneceu oculto até os últimos tempos, quando se manifestou por um propósito sagrado. Gênesis, o épico que narra o início da criação humana, descreve com maestria os eventos que deram origem à história humana. No entanto, seu relato não se aventura nas profundezas da eternidade passada. Moisés, o autor inspirado, optou por omitir essas dimensões antes da criação da humanidade, focando em nossa jornada terrena. Neste recanto intemporal que antecedeu a criação, Deus existia em toda a sua majestade, antes mesmo da concepção do tempo, do espaço e da energia que moldaram nosso universo. Deus já era. A Bíblia nos oferece pistas sobre essa narrativa pré-criação, revelando-nos o esplendor e a grandiosidade compartilhados entre Deus e seu Filho Jesus. João 17, um dos capítulos mais profundos da Bíblia, nos permite espiar esse misterioso período. É nesta oração que sentimos as batidas do coração de Jesus enquanto ele se comunica com seu Pai. Embora admiremos as orações de Salomão, Abraão e Moisés, esta de Jesus se destaca como a mais extraordinária registrada na Bíblia. Em João 17, versículo de 1 a 5, Jesus levanta os olhos aos céus e fala com fervor: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, visto que lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Nestas palavras, Jesus nos revela o esplendor divino que compartilhava com o Pai antes que o mundo existisse. Neste momento singular da história, o véu da eternidade passada se entreabre e somos convidados a contemplar a grandiosidade que precedeu a criação da Terra. O livro de Gênesis, apesar de começar com a criação do homem e de todas as criaturas, deixa claro que Deus não estava apenas começando ali. De acordo com a Bíblia, Deus estava presente desde o início, quando o universo se desdobrou em toda a sua majestade. Ele é retratado como um ser eterno, sempre existente e continuará a existir pela eternidade. Este conceito é firmemente sustentado por vários versículos ao longo das Escrituras. No próprio Gênesis, no capítulo 1, a palavra Deus é substituída por Elohim, um substantivo plural que significa deuses. Isso sugere que Deus é uma trindade, uma unidade complexa e divina em 3 pessoas. Embora essa estrutura gramatical possa parecer desconcertante, ela é teologicamente precisa e representa a natureza trina de Deus. As autênticas orações muitas vezes revelam os pensamentos mais profundos e as emoções mais íntimas de uma pessoa. É através das palavras de Jesus na oração, registrada em João 17, que temos a rara oportunidade de testemunhar a verdadeira natureza e o coração de Jesus. Nessa oração, Jesus aborda diversos temas que ressoam ao longo do Evangelho, incluindo sua missão de glorificar o Pai. Jesus inicia a oração, pedindo ao Pai que o glorifique, porque chegou a hora de revelar sua glória. Mas vale ressaltar que esse apelo não era egoísta. A preocupação de Jesus com sua própria glória estava intrinsecamente ligada à glória do Pai. Ele compreendia que somente poderia glorificar o Pai se o Pai, por sua vez, respondesse à oração do Filho e o glorificasse.
Ao longo de sua vida na terra, Jesus não esperou até a crucificação para glorificar o Pai. Sua vida foi um testemunho constante dessa glorificação, desde seu humilde nascimento, sua circuncisão e sua dedicação no templo, até sua silenciosa obediência em Nazaré. A trajetória de Jesus na terra foi uma jornada extraordinária em direção à glorificação do Pai. Cada ato, cada palavra, cada milagre e cada cura que realizou, tudo serviu para manifestar a glória de Deus Pai. Cada sermão apaixonado que ele proferiu, cada pessoa cega ou doente que foi curada por suas mãos amorosas, todas as instruções e orientações que compartilhou com seus discípulos, cada confronto corajoso com os líderes religiosos corruptos, cada resposta sábia a questionamentos e cada toque de compaixão concedido a todos, tudo isso convergia para um único propósito: glorificar Deus Pai. Quando Jesus declarou: "Eu terminei a obra que me deste para fazer", o fez com uma confiança divina e uma segurança que viam a obra na cruz como algo já consumado. Em sua oração, ele pediu ao Pai que o glorificasse com a mesma glória que era própria do Pai. Essa não foi uma oração de independência, como tantos outros indivíduos buscam para si próprios, mas sim uma demonstração de total dependência de Deus Pai. A diferença é notável. Jesus não buscava glória própria, mas sim que fosse glorificado junto com o Pai. Esse contraste ilustra a distinção entre dependência e independência. Enquanto muitos buscam a gratificação e a atenção pessoal, Jesus buscava a glória divina compartilhada, em harmonia perfeita com o Pai. Quando Jesus afirmou: "Com a glória que tive contigo antes do mundo existia", ele revelou claramente sua consciência da pré-existência e da natureza divina de sua existência. Ele sabia que houve um tempo na eternidade em que Deus, o Filho, e Deus, o Pai, compartilharam sua glória. Jesus não poderia fazer essa oração de forma honesta e sensata se não fosse o próprio Deus, igual ao Deus Pai. Isaías 42, versículo 8, proclama que Deus não compartilha sua glória com ninguém. Mas, se Deus Pai e Deus Filho compartilham sua glória, ambos devem ser Deus. Um comentarista bíblico observou que a petição central de Jesus era que o Pai o recebesse de volta à glória, que ele havia renunciado para cumprir sua missão na terra. Essa súplica por um retorno à sua glória imaculada deixa claro sua pré-existência e igualdade com o Pai. Isso valida sua afirmação de que ele e o Pai são um, como declarado em João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. No Evangelho de João, a ênfase na glória de Jesus ressoa ao longo de seu relato. João cuidadosamente registra as muitas vezes em que Jesus se referiu à sua própria glória. Essa oração profunda e significativa revela o propósito maior de sua missão na terra. Os eventos que culminariam em sua crucificação tiveram início com a traição, e a frase "Agora o Filho do Homem é glorificado" aponta para o cerne da razão pela qual Jesus veio ao mundo. Ele estava destinado a morrer e então ressuscitar dos mortos como a expiação substitutiva, pela qual o Filho glorificaria o Pai e o Pai glorificaria o Filho. Essa troca divina de glória realça a grandiosidade de Deus e de fato ilustra o propósito que os cristãos são chamados a seguir. Tudo o que fazemos, seja em pensamentos, palavras ou ações, é para a glória de Deus. É notável que Jesus não apenas ora por si mesmo nesta oração, mas também intercede por nós. Em João 17, versículo 4, ele expressa seu desejo de que aqueles que o Pai lhe deu estejam com ele, para contemplarem a glória que lhe foi dada pelo Pai, desde antes da fundação do mundo. Independentemente de quem somos ou do que nos tornamos em nossas jornadas espirituais, devemos tudo ao Salvador que se entregou por nós. Ele orou para que pudéssemos estar unidos a Ele e nos deu um modelo sublime de como devemos viver nossas próprias vidas de oração.
À medida que nos aproximamos do fim do Novo Testamento, encontramos novamente Jesus e sua glória no livro do Apocalipse. Neste livro, João foi encarregado de documentar as revelações que testemunhou. Ele descreve um Jesus poderoso que transcende a imagem de um homem comum. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 12 e 13, João relata como virou-se para ver a voz que lhe falava, e o que ele viu foi extraordinário. No meio dos 7 candelabros de ouro, ele viu alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com um manto que chegava até os pés e cingido com uma faixa dourada. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A voz que João ouviu era tão impressionante quanto o som de uma trombeta. Essa voz poderosa pertencia ao Alfa e Ômega, o primeiro e o último, aquele que está no princípio e no fim de todas as coisas. Jesus se identificou com esses nomes em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, enfatizando sua divindade e sua soberania sobre o universo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Este retrato vívido de Jesus no Apocalipse nos recorda sua majestade e sua eterna glória, que transcende a compreensão humana. É indiscutível que a voz poderosa mencionada em Apocalipse capítulo 1 pertencia a Jesus, já que ele se identifica como o primeiro e o último. Este título é uma afirmação direta de sua divindade, uma vez que originalmente era um título que pertencia ao Senhor Deus, o Deus de Israel. A referência ao Alfa e Ômega reforça essa ideia, pois também implica que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Esta é uma das passagens do Novo Testamento onde Jesus afirma claramente sua divindade, deixando João maravilhado com a voz que ouviu, que possivelmente não se alinhava perfeitamente com a lembrança da voz de Jesus durante seu ministério terreno. João reconhece que essa voz pertence a Jesus por causa da identificação do próprio Jesus como o Alfa e o Ômega. Mesmo após passar um tempo significativo com Jesus durante seu ministério na terra, João agora tem a oportunidade de vê-lo face a face em sua majestade divina. A descrição do manto e do cinto de Jesus evoca imagens do sumo sacerdote da Bíblia, sugerindo que Jesus é o sumo sacerdote de seu povo. Essa imagem é reforçada pelo uso de cintos dourados, que também aparecem em Apocalipse 15, versículo 6, associados a imagens sacerdotais de anjos no templo celestial. Portanto, Jesus não é apenas retratado como rei, mas também como sacerdote, uma combinação de imagens que era familiar ao povo judeu na época. Continuando a descrição, João relata que os olhos de Jesus eram como chama de fogo, seus pés como bronze polido e sua voz como o som de muitas águas. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Apocalipse 1, versículos 14 e 15. Essa descrição lembra narrativas semelhantes de anjos encontradas no livro de Daniel. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Daniel 10, versículo 6, e no livro de Ezequiel. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. Ezequiel 1, versículo 7. Os olhos como chama de fogo denotam discernimento divino, enquanto os pés de bronze polido representam a força e a firmeza de sua autoridade.
Sua voz, como o som de muitas águas, reflete sua majestade e poder inigualáveis. A visão de Jesus que João teve não o iguala aos anjos, mas, pelo contrário, serve para enfatizar a imensa grandeza de Jesus. Ele é retratado como nada menos do que glorioso, até mesmo ultrapassando a majestade de um anjo. Seus olhos flamejantes podem evocar paixão, como na literatura grega, mas também podem representar a natureza sobrenatural dos olhos divinos ou angelicais. Da mesma forma, os pés de bronze polido podem simbolizar a glória de Deus, como visto em Ezequiel 1, versículo 27. O rosto de Jesus, brilhando como o sol, é uma imagem poderosa que denota divindade, algo frequentemente retratado em textos gregos. Essa imagem também é aplicada a anjos e, de maneira ainda mais sublime, a Deus. Portanto, João pinta um retrato de Jesus que transcende a compreensão humana. Em Apocalipse 1, versículos 16 e 17, João descreve Jesus segurando 7 estrelas em sua mão direita e uma espada afiada de 2 gumes saindo de sua boca. Seu rosto brilha com a força do sol. Ao testemunhar essa visão espetacular, João é tomado de admiração e cai aos pés de Jesus como morto. No entanto, Jesus conforta João, revelando sua identidade como o primeiro e o último. Embora João tenha sido um apóstolo que conheceu Jesus durante seu ministério terreno, ele não estava preparado para o impacto avassalador dessa visão celestial. Mesmo os 3 anos que passou com Jesus na terra não o prepararam completamente para o momento em que Jesus apareceu em sua majestade celestial. Foi nesse momento que João percebeu o poder divino e a majestade que Jesus voluntariamente deixou de lado quando habitou entre os homens, conforme descrito em Filipenses 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. A revelação dada a João em Apocalipse 1, versículo 8, confirma a soberania de Jesus sobre a vida e a morte. Ele é o vivente, aquele que estava morto e agora vive para sempre. Possui as chaves da morte e do Hades, estabelecendo sua autoridade suprema. Jesus é o único que possui as credenciais da ressurreição e da vida eterna, e ele vive para nunca mais morrer. Sua majestade e divindade são incomparáveis, e sua glória é eterna. A vitória que Jesus alcançou sobre o pecado e a morte é eterna, e ele não ressuscitou dos mortos apenas para morrer novamente. Jesus é o único que possui as chaves do Hades e da morte, e sua autoridade sobre a vida e a morte é incontestável. Alguns podem erroneamente acreditar que o diabo tem poder para decidir quem vive e quem morre, mas a verdade é que apenas Jesus detém o controle absoluto sobre o destino eterno de todas as almas. A palavra Apocalipse, em grego antigo, significa revelação e desvelamento. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo no sentido de que pertence a Ele. Ele é o protagonista da revelação. O livro nos fala sobre quem Jesus é e por que precisamos dessa revelação. Deus escolheu revelar essa informação sobre Jesus Cristo à humanidade para mostrá-la a seus servos. Esta é uma razão significativa pela qual Deus optou por compartilhar essas revelações em vez de mantê-las em segredo. O Apocalipse é uma revelação genuína e não algo oculto, reservado apenas para alguns. Ele é destinado a ser compartilhado e compreendido. Uma das áreas de mistério que muitos leitores da Bíblia exploram está relacionada à identidade misteriosa dos filhos de Deus e dos Nefilins, mencionados em Gênesis 6, versículos de 1 a 4. Também no livro de Jó, encontramos um homem chamado Jó, conhecido por sua retidão e relacionamento disciplinado com Deus. No entanto, ele enfrenta grande sofrimento e perda, o que o leva a questionar e desejar confrontar Deus.
Deus, finalmente, responde a Jó em Jó capítulo 38, versículos de 4 a 7, desafiando-o a considerar a grandiosidade de sua criação e questionando onde estava quando os fundamentos da terra foram lançados e as medidas da terra foram determinadas. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Deus recorda a Jó a maravilha da criação, mencionando as estrelas da manhã se fundindo e os anjos filhos de Deus aclamando de alegria. A declaração de Deus a Jó serve para destacar que, quando ele criou os fundamentos da terra, sua sabedoria e poder ultrapassavam em muito a compreensão de Jó. Deus queria que Jó reconhecesse que o poder e a sabedoria divinos estavam além das capacidades humanas e, portanto, não havia base para comparação entre Deus e o homem. Essas perguntas também servem para lembrar a Jó que há muitas coisas que ele não conhece ou compreende. A referência às estrelas da manhã cantando juntas e os filhos de Deus aclamando de alegria durante a criação da terra revela que seres angelicais, conhecidos como estrelas da manhã, e filhos de Deus, testemunharam e celebraram a grandiosidade, o poder e a sabedoria de Deus envolvidos no processo de criação. No entanto, a passagem em Gênesis 6, versículos de 1 a 4, revela outra faceta dessa narrativa. Ela menciona casamentos mistos entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, o que era considerado ímpio. Isso aconteceu em um período de rápido crescimento populacional devido à longevidade das pessoas na terra pré-diluviana. A questão central aqui é: quem eram esses filhos de Deus? Tanto no judaísmo pré-cristão quanto nos primeiros ensinamentos da igreja, a interpretação predominante era que os filhos de Deus eram seres espirituais ou anjos que desobedeceram a Deus ao assumir esposas humanas e dar à luz uma linhagem de gigantes conhecidos como nefilins. Esse relato levanta questões fascinantes sobre a interação entre o mundo espiritual e o mundo humano na antiguidade. A Bíblia não oferece detalhes extensos sobre essa narrativa, deixando-a como um mistério intrigante que continua a gerar interpretações e debates entre estudiosos e teólogos. Independentemente da interpretação específica, a história dos filhos de Deus e dos nefilins destaca a complexidade da relação entre o divino e o humano na narrativa bíblica. Existem três principais perspectivas sobre a identidade dos filhos de Deus mencionados em Gênesis 6. Primeiro, anjos caídos. A perspectiva tradicional sugere que os filhos de Deus eram anjos sobrenaturais que desobedeceram a Deus ao tomar esposas humanas e dar à luz os nefilins. Essa visão é fundamentada na ideia de que a expressão filhos de Deus se refere a anjos no Antigo Testamento. Exemplos citados incluem Jó 1, versículo 6, Jó 2, versículo 1 e Jó 38, versículo 7, onde filhos de Deus claramente se refere a seres angelicais. Segundo, governantes humanos poderosos. Uma segunda perspectiva argumenta que os filhos de Deus eram governantes humanos poderosos ou nobres que se casaram com mulheres comuns. Essa visão sugere que a expressão filhos de Deus pode se referir a líderes humanos em posições de autoridade. Terceiro, descendentes piedosos de Sete e descendentes ímpios de Caim. Uma terceira perspectiva interpreta os filhos de Deus como descendentes piedosos de Sete, uma linhagem justa, que se casaram com descendentes ímpios de Caim, uma linhagem caracterizada por atos pecaminosos. Nessa visão, a distinção é entre pessoas piedosas e ímpias, e não seres sobrenaturais. A visão tradicional que identifica os filhos de Deus como anjos caídos é baseada em argumentos linguísticos e contextuais.
As referências anteriores no Antigo Testamento usam a expressão filhos de Deus para se referir a seres angelicais. Em Gênesis 6, versículo 1, os filhos de Deus são contrastados com o homem, sugerindo uma distinção entre seres humanos e não humanos. O resultado dessas uniões entre os filhos de Deus e as filhas dos homens foi a criação dos nefilins, que são frequentemente vistos como seres de estatura gigantesca e não completamente humanos. Embora as três perspectivas tenham seus defensores, a visão dos filhos de Deus como anjos caídos é a interpretação tradicionalmente mais aceita entre muitos estudiosos e teólogos. Mas a questão continua sendo um ponto de debate e especulação na teologia e na exegese bíblica. O contexto de Gênesis 6, do versículo 1 ao 4, sugere que os nefilins eram a descendência resultante do relacionamento entre seres espirituais e humanos. Os nefilins são descritos como os homens poderosos, que antigamente eram os homens de renome. O texto não oferece uma explicação detalhada sobre como os nefilins surgiram, mas menciona que eles estavam na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e geraram filhos para eles. A conexão entre os nefilins e o casamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens levanta a possibilidade de que esses homens poderosos e renomados tenham resultado desse relacionamento entre seres espirituais e humanos. O texto de Gênesis não fornece detalhes específicos sobre a origem dos nefilins, o que torna essa interpretação ainda mais intrigante. A Epístola de Judas também é citada como uma possível referência a esse evento. Judas 6 menciona anjos que deixaram sua posição de autoridade e sua morada adequada. Embora o contexto não seja explícito sobre a natureza exata desse evento, algumas interpretações sugerem que Judas está fazendo referência aos anjos que deixaram o céu para viver na terra, possivelmente se relacionando com os acontecimentos de Gênesis 6. Em resumo, esses argumentos apoiam a visão tradicional de que os filhos de Deus se casaram com mulheres humanas e deram à luz os nefilins. Embora essa interpretação possa parecer incomum para alguns, é importante lembrar que a Bíblia está repleta de eventos extraordinários e sobrenaturais, e a compreensão desses eventos muitas vezes ultrapassa nossa capacidade de compreensão limitada. A narrativa bíblica frequentemente nos lembra que o mundo criado por Deus está além de nossa compreensão completa e que a verdade muitas vezes supera a ficção. A interpretação tradicional continua sendo uma perspectiva comum entre estudiosos e teólogos. Embora possa parecer estranho para os ouvidos modernos, a verdade bíblica muitas vezes ultrapassa nossa compreensão e expectativas. A ideia de que os filhos de Deus são anjos caídos em rebelião contra Deus é uma interpretação que alguns estudiosos defendem. Nessa visão, os filhos de Deus seriam anjos que escolheram se rebelar contra Deus e possuíram seres humanos, enquanto as filhas dos homens seriam mulheres humanas. Judas 6 é frequentemente citado como um versículo que apoia essa interpretação. Ele descreve anjos que não mantiveram seu lugar de autoridade designado e abandonaram sua morada adequada, sendo mantidos em cadeias eternas para o julgamento do grande dia. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20. Também é mencionado para indicar que Jesus proclamou sua vitória sobre esses espíritos desobedientes enquanto eles estavam em prisão durante os dias de Noé. Segundo essa interpretação, esses anjos caídos teriam corrompido a humanidade antes do dilúvio. Os anjos caídos são uma minoria entre os anjos, pois a grande maioria dos anjos permanece fiel a Deus e não se rebela. Os anjos foram originalmente criados para servir a Deus no céu e obedecer às suas ordens. No entanto, alguns escolheram seguir o caminho da rebelião, e esses são conhecidos como anjos caídos.
De acordo com a Bíblia, os anjos caídos foram lançados no inferno e entregues aos abismos das trevas, reservados para julgamento. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro 2, versículo 4. O líder desses anjos é identificado como Satanás, que originalmente conspirou contra Deus, seu Criador, e liderou uma revolta que resultou na sua queda e na de outros anjos. O inferno eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, não como um destino pretendido para a humanidade, embora aqueles que rejeitam a Deus também possam acabar lá. Satanás e os anjos caídos são considerados os destinatários originais do inferno eterno, de acordo com a interpretação bíblica. Essa visão dos anjos caídos e do inferno eterno está fundamentada em interpretações específicas das passagens bíblicas e é uma perspectiva teológica que algumas tradições cristãs sustentam. O inferno foi originado no céu como uma punição final para os líderes da grande rebelião. Porém, o Senhor permite que outros também ingressem. As nações são julgadas por sua escolha de livre arbítrio e pela responsabilidade que Deus concedeu ao homem para decidir seu destino eterno, seja o céu ou o inferno. É para o inferno que Satanás e os anjos caídos, 1/3 dos rebeldes que o seguiram, estão destinados no fim de todas as coisas. Deus exercerá sua ira sobre aqueles que se rebelaram contra ele, incluindo Satanás e os caídos. Os anjos não escaparão sem consequências, visto que sabemos que os anjos caídos existem, mesmo após sua queda. O conceito de graça pode ser desafiador para alguns de nós compreendermos. Gostaríamos de acreditar que os anjos não podem cair, mas a narrativa bíblica prova o contrário. Os anjos caídos são conhecidos por compreender 1/3 da hoste angelical que seguiu Satanás na grande rebelião, tentando usurpar o poder de Deus e seu trono para assumir o controle do céu. Sabemos também que essa tentativa foi um fracasso colossal, levando à expulsão de Satanás e seus anjos rebeldes do céu. Alguns desses anjos caídos agora estão no inferno, enquanto outros na terra seguiram caminhos distintos. De acordo com Gênesis 6, alguns anjos caídos se relacionaram com seres humanos e geraram filhos gigantes com mulheres humanas. Satanás é muito mais do que a representação simplista de um ser vermelho com chifres e um tridente. Ele é uma entidade antiga, com verdadeiro poder espiritual, que utiliza para objetivos malignos e egoístas. Ele demonstra particular hostilidade em relação aos cristãos, buscando sua destruição. Aqui estão 3 verdades essenciais a manter em mente enquanto navegamos na dimensão espiritual. Primeiro, é um grave erro considerar Deus e o diabo como opostos polares. Isso atribui a Satanás um crédito injustificado. A disparidade de poder entre Deus e Satanás é colossal. Com Deus sendo o Criador infinito em sua obra, não importa quão astuto ou enganador Satanás possa ser. Por mais poderoso que Satanás possa parecer em sua rebelião contra Deus, ele nunca será capaz de igualar o poder daquele que o criou. Simplesmente nenhum ser angélico, seja caído ou justo, pode competir com o poder e a autoridade de Jesus. Segundo, por outro lado, subestimar o poder de Satanás é um erro igualmente perigoso. Ele não é mais forte que Deus, mas ele é incomparavelmente mais poderoso do que qualquer ser humano mortal. Satanás é um mentiroso habilidoso e manipulador que, ao longo dos milênios, inventou esquemas sombrios e perversos. Embora devamos ser cautelosos com Satanás, não precisamos temê-lo. O fato de não conhecermos o seu verdadeiro nome é uma dica sutil de que ele não representa uma ameaça significativa para Deus na guerra espiritual. A derrota de Satanás foi predita desde o início. Terceiro, podemos ver o desfecho desde o começo. Nos primeiros capítulos de Gênesis, Deus declara a derrota da serpente, mesmo após esta ter conseguido desviar Adão e Eva.
Esta promessa se cumpriu no sacrifício de Jesus, onde ele, apesar de receber o golpe fatal, esmagou a cabeça da serpente quando entregou seu espírito. Aguardamos com expectativa o dia em que essa promessa será plenamente realizada. Portanto, devemos estar preparados para a guerra espiritual. Muitos de nós, criados na era moderna, frequentemente ignoram as realidades espirituais e as forças invisíveis em ação. Embora possamos aprender sobre elas em livros e falar sobre essas realidades, poucos de nós realmente participam delas. No entanto, ao fazê-lo, podemos nos expor a conflitos espirituais. A maneira mais rápida de perder uma batalha é não perceber que estamos envolvidos nela. O poder de Jesus vai além das palavras escritas em uma página e da esperança de uma vida após a morte. Batalhas espirituais ocorrem ao nosso redor todos os dias. Se desejamos ser guerreiros espirituais eficazes, precisamos nos apoiar na oração, sintonizar nossos corações com a presença real de Deus e cultivar o discernimento enquanto buscamos realizar a obra do Pai. Nosso adversário é formidável, mas nosso Deus é infinitamente mais poderoso. A guerra espiritual é uma realidade que está ocorrendo agora e afeta todas as pessoas do planeta. É um conflito entre dois reinos, um liderado por Deus Todo-Poderoso e o Príncipe da Paz, e o outro liderado por Satanás, o Príncipe das Trevas. Existe um mundo espiritual ao nosso redor, muito mais populoso, poderoso e cheio de recursos do que o nosso mundo visível de seres humanos. Espíritos bons e maus movem-se entre nós com rapidez e agem silenciosamente. Alguns estão preocupados com nosso bem-estar, enquanto outros estão em busca de prejudicar-nos. Há dois reinos em conflito: o reino de Deus representando o bem, a luz, as bênçãos e a vida, e o reino de Satanás representando o mal, as trevas, as maldições e a morte. Esses dois reinos não podem coexistir em harmonia e estão em constante conflito. O conflito espiritual começou quando Satanás e seus seguidores foram expulsos do terceiro céu e formaram o reino rebelde que ainda existe hoje. Este conflito continuará até que seja totalmente destruído pelo poder supremo de Deus. É uma batalha espiritual que todos nós enfrentamos e devemos estar preparados para ela com a ajuda de Deus. Paulo nos alertou sobre a importância de mantermos nosso objetivo principal em mente, para que possamos enfrentar os ataques do diabo sem nos voltarmos uns contra os outros. Ele enfatizou que nosso verdadeiro adversário não é de carne e osso, mas sim os poderes malignos que operam no mundo espiritual. Essa batalha espiritual não começou com a criação do mundo. Na verdade, muitas coisas aconteceram antes da fundação da Terra. Uma das coisas que aconteceu antes da fundação do mundo envolveu cada um de nós. Deus nos escolheu e nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos reinos celestiais em Cristo. Antes mesmo de o mundo existir, Deus nos selecionou para sermos santos e irrepreensíveis em seus olhos. Fomos escolhidos com um propósito divino e motivados pelo seu amor apaixonado. A carta de Paulo aos Efésios difere de muitas de suas outras cartas no Novo Testamento. Enquanto Romanos se concentra mais na obra de Deus no indivíduo cristão, Efésios aborda os grandes temas da obra de Deus na comunidade de crentes. Essa epístola tem o objetivo de esclarecer princípios fundamentais que permeiam todo o Novo Testamento. Ao considerar as grandiosas ideias apresentadas em Efésios, é essencial lembrar que Paulo escreveu esta carta enquanto estava na prisão. Ele compartilha ensinamentos profundos sobre o amor de Deus, a igreja e a armadura espiritual que devemos usar para enfrentar as batalhas espirituais. Paulo também escreveu em 1 Coríntios 2, versículos 9 e 10, sobre as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Essas coisas são tão profundas que os olhos humanos não podem ver, os ouvidos não podem ouvir e o coração não pode compreender.
No entanto, Deus as revela a nós por meio do seu Espírito Santo, que nos permite examinar e compreender as profundezas de Deus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Os conselhos divinos e as bênçãos que Deus nos proporcionou estão muito além da compreensão humana. Paulo ressalta que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essas bênçãos estão disponíveis tanto para os crentes judeus quanto para os gentios em Éfeso e além. É importante entender que essas bênçãos espirituais não se referem a bens materiais, riquezas terrenas ou prosperidade financeira. Em vez disso, elas se referem às bênçãos que estão relacionadas à nossa comunhão com Deus, nossa vida espiritual e nossa herança eterna. Elas são superiores, mais valiosas e mais seguras do que qualquer bênção material terrena. Algumas das bênçãos espirituais incluem um coração renovado, comunhão com Deus, herança divina e a promessa de estar com Ele para sempre. Essas bênçãos são inestimáveis em valor e são a verdadeira essência da vida cristã. Se não pudermos reconhecer o valor dessas bênçãos espirituais, nossa perspectiva de vida será limitada e superficial. Muitas pessoas vivem apenas para satisfazer suas necessidades físicas e materiais, mas esquecem de buscar as bênçãos espirituais que Deus oferece. No entanto, como seres criados à imagem de Deus, fomos destinados a algo muito maior e mais profundo. Devemos valorizar e buscar as bênçãos espirituais que Deus nos proporciona, pois elas enriquecem nossa vida espiritual e nos aproximam do propósito divino para nós. De acordo com o que Paulo nos diz, Deus quer que conheçamos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A posse dessas bênçãos é tão certa quanto o fato de termos sido escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. A palavra escolhido aqui significa que Deus nos selecionou e designou para pertencer a Ele e a Cristo. Isso implica que fomos escolhidos pessoalmente por Deus para fazer parte de seu plano de salvação. Essa escolha não é feita por acaso, mas é uma escolha deliberada e intencional de Deus. Esta palavra também é usada para se referir à eleição dos crentes por Deus em Cristo para a salvação. Somos chamados para ser separados do mundo e pertencer a Cristo. Jesus lembrou aos discípulos que foi Ele quem os escolheu para serem seus seguidores e que eles foram designados para dar frutos e permanecer nele. Dar frutos aqui pode significar várias coisas, incluindo crescer em graça e na vida cristã, bem como levar outras pessoas a conhecerem a salvação em Jesus. Essas duas coisas estão interligadas, pois à medida que crescemos em nosso relacionamento com Cristo, somos capacitados a levar outros a fazer o mesmo. A escolha de Deus e a posse das bênçãos espirituais estão intrinsecamente ligadas à missão que Ele nos deu como crentes. Devemos lembrar que fomos escolhidos por Deus para um propósito e que Ele nos capacitará a cumprir esse propósito à medida que buscarmos conhecê-lo e buscar todas as bênçãos espirituais que Ele nos oferece. As razões para a escolha de Deus não são baseadas em inconstância ou em um processo aleatório. Embora possamos não compreender completamente essas razões, podemos ter certeza de que são sábias e boas em todos os sentidos. A escolha de Deus é de acordo com o prazer de sua vontade e não tem origem em nós. Fomos escolhidos em Cristo, o que significa que a escolha é fora de nós mesmos e não se baseia em nosso próprio mérito. Deus nos enxertou no corpo de Cristo por meio da bênção da adoção, e isso exclui qualquer mérito humano.
Fomos escolhidos não apenas para a salvação, mas também para a santidade. Deus predestinou que seríamos adotados como seus próprios filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com a gentil intenção e o prazer de sua vontade. Esta escolha não apenas nos salva e transforma pessoalmente, mas também nos permite desenvolver uma conexão íntima e confiante com o Pai Celestial. A imagem de santos e sem culpa é uma metáfora que se refere à pureza e imaculabilidade que Deus planejou para aqueles que Ele escolheu. Assim como os sacrifícios perfeitos e imaculados eram oferecidos no altar de Deus sob a antiga lei, da mesma forma, Deus planejou que aqueles que foram escolhidos por Ele fossem santos e sem culpa por meio de Jesus Cristo. A escolha de Deus não se baseia em nossos méritos, mas em seu amor e propósito. Ele nos escolheu para a salvação, santidade e adoção como seus filhos, tudo para o louvor de sua gloriosa graça e favor. É uma obra maravilhosa de Deus em nossas vidas, que devemos receber com gratidão e louvor. Na adoção romana, quando o processo estava completo, a pessoa adotada ganhava todos os direitos legais de um filho legítimo em sua nova família. No entanto, ela perdia todos os direitos em sua família anterior. Após a finalização da adoção, a pessoa era considerada um indivíduo totalmente diferente pelo sistema jurídico, como se estivesse começando de novo com a nova família. Todas as dívidas e obrigações associadas à família anterior eram canceladas, como se nunca tivessem existido. Da mesma forma, os crentes são feitos aceitáveis no amado, referindo-se a Jesus Cristo. Isso enfatiza o aspecto relacional da aceitação de Deus. Assim como Jesus era totalmente aceitável aos olhos de Deus Pai em todos os aspectos, incluindo sua natureza, palavras e obras, os crentes também são aceitos no amado por causa da graça de Deus. A aceitação de Jesus pelo Pai foi completa e total. Em Efésios 1, versículos 7 e 8, Paulo descreve que em Cristo temos a redenção, que é nossa libertação e salvação por meio do seu sangue. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. O sangue de Jesus pagou o preço pelo nosso pecado e resultou no perdão completo dos nossos pecados. Isso ocorre de acordo com as riquezas da graça de Deus, que Ele derramou sobre nós com sabedoria e entendimento. É somente em Jesus que encontramos a redenção e o perdão de nossos pecados. Sua graça nos torna aceitáveis aos olhos de Deus, e sua obra de redenção é completa e eficaz para nossa salvação. Não há possibilidade de redenção sem Jesus e o sangue que ele derramou na cruz. Observe que a redenção não ocorre através do seu poder, mas sim através do seu sangue. Não é redenção através do seu amor, mas sim através do seu sangue. Devemos entender que precisamos da redenção porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como afirma Efésios 2, versículo 1. Jesus nos vivificou quando estávamos espiritualmente mortos e separados dele, devido às nossas transgressões e pecados. Embora tivéssemos vida em nossos corpos, estávamos escravizados pelo pecado, pelo diabo e pelas nossas naturezas pecaminosas, como descrito em Efésios 2, versículos 2 e 3. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Em um momento, estávamos seguindo o caminho deste mundo, influenciados pela era presente, de acordo com o príncipe das potestades do ar, Satanás, o espírito que agora opera entre os desobedientes, os incrédulos que resistem aos propósitos de Deus.
Todos nós vivíamos nas paixões da nossa carne. Nosso comportamento era governado pelo eu pecaminoso, cedendo aos desejos da natureza humana, sem o Espírito Santo. Por natureza, éramos como crianças, sob a sentença da ira de Deus, assim como toda a humanidade. Merecíamos a vingança de Deus e uma dívida que nunca poderíamos pagar por conta própria. Éramos inimigos de Deus, como Paulo explicou em Romanos 5, versículo 10. Pois, se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, quanto mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Em Cristo encontramos a redenção. Ele morreu na cruz para nos libertar pela graça de Deus, mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Fomos libertados da escravidão do pecado e do julgamento de Deus, como afirmado em Romanos 5, versículo 9. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, agora que fomos justificados e declarados livres da culpa do pecado pelo seu sangue, é ainda mais certo que seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Tudo isso tem como propósito que aqueles que colocaram sua confiança em Cristo existam para glorificar a Deus, que é o objetivo final de seu plano. Efésios 1, do versículo 9 ao 12, revela o plano de Deus para trazer glória a si mesmo ao nos revelar o mistério de sua vontade, de acordo com seu beneplácito que ele determinou em Cristo. Isso acontecerá no cumprimento dos tempos, no clímax da história, quando todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra, serão reunidas em Cristo. Além disso, recebemos uma herança e um destino que foram predestinados por Deus, que nos escolheu de antemão, de acordo com o propósito daquele que age segundo o conselho e desígnio de sua vontade. Tudo isso é para que aqueles que colocaram sua esperança em Cristo, depositando sua confiança nele como Senhor e Salvador, existam para glorificar a sua glória. 1 Pedro 2, versículo 9. Também nos lembra que somos um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa, propriedade especial de Deus, com o propósito de declarar os louvores daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É inegável que Deus escolheu aqueles que creem em Jesus, e nossa salvação não é resultado de nossas próprias obras, mas sim do notável favor e compaixão de Deus que nos atraiu para Cristo. Fomos salvos e libertados do julgamento, recebendo a dádiva da vida eterna pela fé, e essa salvação não é algo que conquistamos por nossos próprios esforços, mas um presente gracioso e imerecido de Deus. Efésios 2, versículos 8 e 9, nos lembra que todos somos pecadores que não podemos alcançar a glória de Deus, exceto por meio de Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Romanos 3, versículo 23, enfatiza que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6, versículo 23, nos lembra que o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito e surpreendente de Deus para os crentes é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em resumo, não somos escolhidos por quem somos, mas por quem Deus é. Deus também nos escolheu para que pudéssemos participar ativamente em sua obra no mundo, como está escrito em Efésios 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos seus escolhidos para realizar sua obra-prima, uma verdadeira obra de arte, criada em Cristo Jesus, nascida do alto, espiritualmente transformada e renovada, pronta para ser usada em boas obras que Deus já havia preparado para nós, seguindo os caminhos que Ele traçou para que pudéssemos trilhar.
viver a boa vida que ele pré-ordenou e preparou para nós. Moisés explicou aos filhos de Israel em Deuteronômio 7, versículos de 7 a 9, as razões pelas quais Deus os escolheu como seu povo. O Senhor não os escolheu porque eram numerosos, pois eram, na verdade, o menor de todos os povos. Ele os escolheu porque os amava e cumpriu o juramento que fizera a seus antepassados. O Senhor os libertou com mão poderosa da casa da escravidão, das mãos do Faraó, o rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, o Deus de vocês, é um Deus fiel, que guarda sua aliança e sua fidelidade por 1000 gerações para aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos, conforme Deuteronômio 7. Assim como Deus escolheu Israel por amor e não por causa de qualquer grandeza ou mérito da nação, Ele nos escolhe por seu amor. A doutrina da predestinação pode ser difícil de entender, mas devemos perceber que somos escolhidos por Deus, não com base em nossos méritos, mas porque Ele nos ama. Para compreender a razão pela qual Deus nos criou, precisamos buscar sua visão para a nossa vida. Uma visão verdadeira é a revelação do plano e propósito divino. Cada pessoa é criada com um propósito específico na Terra, assim como um fabricante cria um produto para atender a uma necessidade. A descoberta desse propósito é o que chamamos de visão, que é o desdobramento do plano divino relacionado a uma pessoa, grupo ou organização. Deus revelou seu propósito antes mesmo de criar o profeta Jeremias. Antes de te formar no ventre, eu te conheci. E antes de você sair do ventre, eu te santifiquei e te ordenei profeta para as nações. Jeremias 1, versículo 5. Da mesma forma, Deus tinha um propósito para o apóstolo Paulo. Ele escreve: quando aprouve a Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, para revelar seu Filho em mim, para que eu pudesse pregá-lo entre os pagãos. Gálatas 1, versículos 15 e 16. Paulo foi criado com o propósito de pregar aos pagãos e aos perdidos. Assim como Jeremias e Paulo, cada um de nós tem um propósito aqui na Terra. Devemos buscar conhecer a Deus e sua visão para nós. Quando conhecemos a Deus, encontramos força, e com essa força, somos capazes de explorar um dos aspectos mais desafiadores que muitas vezes presenciamos: ver os crentes não alcançando seu grande e extraordinário potencial em Jesus. A razão para esse problema é a ignorância. Cada crente foi designado para desempenhar uma função específica no corpo de Cristo, assim como todos os membros de um corpo têm funções diferentes. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, versículo 27. Deus nos chamou para o ministério em tempo integral, e cada um de nós desempenha um papel vital como membro do corpo de Cristo. Cada um de nós é um mordomo, com uma posição particular que Deus espera que cumpramos. O ministério não se limita ao púlpito, é sobre ocupar a posição designada por Deus. Por exemplo, Gideão não foi chamado para pregar, mas para libertar seu povo de Israel. E Abraão foi chamado para ser uma bênção para as famílias da terra. Você tem um propósito divino e uma atribuição divina. Descobrir essa função é o que chamamos de visão. A visão é uma compreensão divina do plano de Deus para a sua vida. Você é um ministro e é fundamental descobrir qual é o seu ministério. A visão dá a você um foco definido e a mentalidade de um guerreiro em uma missão divina. Às vezes, Deus escolhe pessoas aparentemente inadequadas para mostrar sua glória, como Moisés, um gago, escolhido para liderar o povo de Israel. Lembre-se de que seus talentos naturais não são suficientes para qualificá-lo para uma tarefa divina. O que importa é descobrir a visão e o propósito que Deus tem para você e buscar cumprir essa missão com determinação.
Exigir recursos divinos implica na necessidade de força divina, sendo que o poder divino só pode ser aperfeiçoado na fraqueza. Conforme 2 Coríntios 12, versículo 9, afirma que meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa visão pode se manifestar de forma oral, pictórica ou até mesmo em ambas as formas, sendo uma linguagem espiritual através da qual Deus transmite seu plano aos vasos escolhidos. É importante notar que um sonho não é o mesmo que uma visão, pois uma visão pode ser comunicada de acordo com o nível de compreensão de cada indivíduo, podendo ser expressa tanto por palavras quanto por imagens. Embora as imagens possam facilitar a compreensão, é fundamental lembrar que fomos criados com o propósito de servir ao reino de Deus. Assim como um arquiteto não inicia a construção sem considerar o layout geral do edifício, também não deve nos surpreender o fato de que Deus planejou seu reino antes mesmo de criar o universo. Deus não simplesmente iniciou o universo por acaso, mas com um propósito específico em mente. Esse propósito foi pré-estabelecido, como exemplificado em Mateus 25, onde as ovelhas são colocadas à direita e os cabritos à esquerda, indicando um plano divino desde a fundação do mundo. O amor desempenha um papel fundamental no plano de Deus para seu reino. Ele não criou o reino por necessidade, pois possuía tudo o que precisava em si mesmo antes da criação. No entanto, ele criou o reino para seu filho e seu povo, com a intenção de abençoá-los. O propósito final da salvação é glorificar a Deus, mas também resulta em nossa glorificação quando colocamos nossa fé em Jesus Cristo, como a Bíblia nos ensina. A existência de Deus é anterior à do universo e ele transcende as leis físicas que governam o mundo, como afirmado no Salmo 90, versículo 2. Desde a eternidade até a eternidade, tu és Deus. Tentar compreender a pré-existência de Deus pode nos levar a pensar em bilhões de anos antes da criação, mas isso é uma compreensão limitada. Na verdade, Deus está além do tempo, pois ele é atemporal. Ele criou o próprio tempo e tem a capacidade de entrar no tempo e no espaço para intervir nos acontecimentos quando necessário. Portanto, Deus está fora das restrições do tempo e tem uma visão abrangente do passado, presente e futuro. Além da capacidade de Deus de transcender o tempo e o espaço, ele tem a habilidade de interagir com sua criação e intervir nos assuntos humanos em qualquer momento que seja natural para nós nos perguntarmos o que Deus estava fazendo na eternidade passada, antes de criar o universo. O conceito do que Deus estava fazendo antes da criação é um desafio para compreendermos plenamente, dado nosso entendimento humano limitado. No entanto, nas Escrituras, Deus revelou certos detalhes sobre sua atividade pré-criação que podem nos auxiliar a obter uma compreensão mais profunda de sua natureza, bem como de sua relação com o mundo criado e seus planos para ele. Ao explorarmos esses detalhes, podemos obter insights sobre a natureza da existência de Deus fora do tempo e do espaço e as formas pelas quais ele orquestrou o desenvolvimento do cosmos. Isso pode ser uma experiência profundamente enriquecedora e um estudo esclarecedor para aqueles que buscam conhecer melhor a Deus. Oremos. Pai Celestial, Deus amoroso, existem momentos em que anelamos por sentir sua presença, por enxergar um sinal de sua proximidade e ter a certeza de que cuida de nós. Apesar de nossa fé e confiança em sua orientação, ocasionalmente desejamos um lembrete palpável de sua presença, guiando-nos e zelando por nós. Humildemente pedimos perdão por nossas dúvidas e rogamos por um aumento em nossa fé e compreensão. Arrependemo-nos das vezes em que questionamos e duvidamos. Imploramos que nos eleve a um patamar mais elevado de fé e entendimento. Por favor, conceda-nos a sabedoria necessária para enxergar além de nossas perspectivas limitadas e a coragem para confiar em seu plano divino.
que possamos estar abertos a novas revelações e insights, e que nossa fé se fortaleça diante das adversidades. Apresentamos esta oração com humildade e gratidão por seu amor infinito e orientação. Reconheço humildemente que necessito adquirir uma compreensão mais profunda em diversos aspectos de minha vida. Compreendo que as bênçãos divinas são fundamentais para levar uma vida significativa e plena. Oro para que sua presença divina me guie e me abençoe com sua graça. Querido Deus, sou imensamente grato por enviar seu Filho Jesus ao mundo para ser meu Salvador. Fico maravilhado com o imenso amor que tem por mim, permitindo que ele sacrificasse sua vida na cruz para expiar todos os meus pecados. Além disso, sou profundamente grato pelo dom de sua palavra, a Bíblia, que revela tão claramente seu plano de redenção para toda a humanidade. Ela tem sido uma fonte de conforto, orientação e inspiração em todos os aspectos de minha vida. Não consigo expressar adequadamente minha gratidão pelo precioso dom do Espírito Santo, que habita em mim, guiando-me para toda a verdade e ajudando-me a enfrentar os altos e baixos da vida. Obrigado por sua graça infinita, sua misericórdia incansável e seu amor inabalável, que me sustentam a cada dia. Meu coração transborda de gratidão enquanto me apresento diante de você em oração. Sinto-me humilde diante da profundidade de seu amor por mim e por toda a humanidade. Enviou seu amado Filho, Jesus Cristo, para pagar o preço final pelos meus pecados, para que eu possa ter a vida eterna. Sua palavra, a Bíblia, é um tesouro de sabedoria e conhecimento, revelando seu plano de redenção para toda a humanidade. É uma fonte de conforto, força e orientação enquanto enfrento os desafios da vida. Acima de tudo, maravilho-me com o dom do Espírito Santo que habita em mim, consolando-me, guiando-me e conduzindo-me à verdade completa. Seu amor e misericórdia são infinitos e serei eternamente grato por todas as bênçãos que concede diariamente. Pai Celestial, oro para que abra os olhos do meu coração enquanto leio, estudo e medito em sua palavra, para que eu possa enxergá-lo com mais clareza e amá-lo com um amor ainda mais profundo. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.